Hello, kids! Não, A Sara assustada, cortesia do Cubo Geek. não. God damn it. Eu sei, desculpa. Yeah, Pois, yeah. já vamos falar disso. Ok. Mas, sem mais demoras, o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Sara, o que é que tu andaste a ver? Olha, eu vi um filme no avião. Ok, Nós estamos em Portugal neste momento. é verdade, estamos em Portugal. Estamos em Portugal. Desculpem, eu estou um bocadinho constipada. Estou um bocadinho entupida. Por isso eu vou soar assim um bocadinho nasal neste episódio. Mas no avião estive a ver o... como é que ele se chama? Tu disseste-me, mas eu esqueci. Esqueci-me do nome. Não, pera, qual era? Flatliners. Flatliners, sim. Flatliners. Eu a pensar, soa a Spring Breakers, mas não é Spring Breakers, é Flatliners. Flatliners, Não sim. tem nada a ver, mas é quase o mesmo número de sílabas, se calhar o mesmo número de Sim, sílabas. talvez. É com a Ellen Page. É com Ellen Page, o Flatliners. O Flatliners, não o Spring Breakers. E o que é que achaste do filme? É muito messy. Ok. É muito messy. Não faz sentido nenhum. A resolução é muito fraquinha. Eles misturam muita... Porque as personagens principais são estudantes de medicina. Portanto, eu acho que se soubesse mais sobre o assunto, ainda diria que é mais messy. Ok. Provavelmente. Ok. Mas não tenho essa layer de conhecimento, portanto não sei. O filme é mauzinho. Mas eu estava entretida, de certa maneira, para um filme que estava a ver, tipo, no telemóvel. Sim. E fazia o tempo passar. Fez o tempo passar bastante bem. Pronto. Portanto, fez a sua função. Eu escolhi de propósito um filme que sabia que as pessoas não tinham gostado para esse propósito. Ok. Porque sabia que não ia ver num ecrã grande. É justo, acho que Mas sim, é fraquito. É um bocadinho desagradável. eu acho que vi o original, que é de 1990, com o Kiefer Sutherland e a Julia Roberts. E o Kevin Bacon? Kevin Bacon, sim. E um dos Baldwins. E o William Baldwin e o Oliver Platt. What? Enquanto que... Eu não sabia que isto era um remake sequer. Sim, eu sabia que era um remake. E eu não gostei particularmente do original de 1990. Ok. Já na altura parecia... Spoilers para quem ainda não viu, mas... Ok, é um grupo de estudantes de medicina que andam a experimentar com experiências perto da morte. Sim. É uma premissa interessante, mas não há aí necessariamente um conflito. Eu nunca percebi qual é o raio do conflito do filme. Sim. Eles tentam e depois morrem mesmo. O conflito do remake não é esse. Ok. Não é esse em particular. Quer dizer, é, mas não é ao mesmo tempo. Ok. É um bocado... É muito moralista, no fim. A sério? É muito... tens que... Pronto. Spoiler alert. Tens que te perdoar a ti mesmo. Ok. É isso. Perguntas tu como é que se chega aí? Sim. Eu não sei. Ok. Ok. Mas sim. Mas a Ellen Page é sempre um prazer. Ellen Page ver. é sempre um win. Mas sim, e como é que se chama o outro? Qual? O Diego Luna. Ai, pá, gosto tanto dele. E a Nina Dobrev. Mas sim, o Diego Luna. Eu acho que esta rapariga, a Kirstie Clemons, deve ser a do... como é que se chama? Ela é que é do Spring Breakers, não? Não. Eu achava que ela tinha entrado naquele filme com a... Olha, não me estou a lembrar de nada. O filme... Isso é porque estás constipada. Os Jogos Sem Fronteiras das Mortes dos... O Hunger Games. O Hunger Games. Será? Não sei.
É a miudinha do primeiro Hunger Games. Não sei. Eu tenho uma vaga ideia dessa personagem. Mas não sei se será. Eu sei que já havia em algum lado, mas Já não vamos sei. aqui em 2015. Não sei. Não é. Não é. Não é. Olha, estou errada. Pronto. É porque estou doente, é a minha desculpa. Estás constipado. É justo. Então vá. Eu vi o final de Agents of S.H.I.E.L.D., a 6ª temporada. Viste? Olha, Vi. conta lá. A série finalmente saltou o tubarão. Sim. Ok. Agents of S.H.I.E.L.D. saltou o tubarão oficialmente com a 6ª temporada. Ok. E é uma pena. A 6ª temporada começa mais ou menos bem, com eles no espaço. Se bem que eu desisti porque já não estava a gostar. Epá, mas é tão confusa, não faz sentido nenhum. É ainda mais pessoas em corredores cinzentos. A vilã desta temporada, a Aizel, é a vilã mais cookie cutter, mais genérica de sempre. Eu não percebi o que raio é que ela estava ali a fazer. Eu não percebi o conflito. A sério? Percebi, mas não faz sentido nenhum. A razão para trazerem o Coulson de volta é esparrafada, imagino. Completamente. Continua a não fazer sentido nenhum. Eles queriam por força trazê-lo e puxaram do rabo um motivo qualquer para o trazer. E pronto, fiquei desiludido. Provavelmente vou ver a última temporada a mesma, por causa da... não sei como é que se traduz para português, a sunk cost fallacy, falácia do custo enterrado. Eu já dediquei tanto tempo a esta série que agora tenho de ver até ao fim. Sim. Sim, eu já senti isso muito com muitas séries, portanto. Mas esta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. foi... It had a good run, mas não funcionou no fim. Esta última foi mesmo... fica tão triste. Fica tão desiludido. Vimos mais coisas. Eu não me lembro de ver mais coisas, to be honest. Eu acho que vimos mais alguma coisa. Eu estive a jogar No Man's Sky. Opa, já. Vou só falar disso. Fala, 2 minutos. é preciso. Dá-me um carrinho de água. No Man's Sky. Para quem não seguiu o drama do No Man's Sky durante anos, como eu segui o drama do No Man's Sky durante anos, foi um jogo que para aí acho que o jogo saiu há 3 anos, pelo menos. E tu andavas obcecado. Eu andava completamente obcecado pelo jogo. Antes de sair. Sim, durante quase 2 anos antes do jogo sair eu estava obcecado. Não falavas de outra coisa, homem. Porque o No Man's Sky é um jogo de ficção científica passado no espaço, onde o universo inteiro é gerado proceduralmente. Portanto, nada existe até tu chegares lá, e quando chegas a um lugar é que o motor do jogo inventa as coisas. E é tudo gerado aleatoriamente. Portanto, os planetas, a vegetação, os animais que estão dentro dos planetas. E é essencialmente um jogo de exploração e sobrevivência. O problema foi que toda a gente estava brutalmente entusiasmada com o potencial do jogo. Porque eles diziam há bilhões de planetas para explorar. E isso é tecnicamente verdade, mas o problema é que quando o jogo saiu estava tão pobrezinho, o jogo ainda faltava tanto desenvolvimento que o conteúdo não estava lá, e então tinhas de facto bilhões de planetas para explorar, mas eram sempre o mesmo planeta, quase. Pois. Portanto, o jogo era muito aborrecido ao início. E a equipa de desenvolvimento recebeu imenso backlash por causa disso. Toda a gente odiou a Hello Games. É desapontante porque houve tanto build-up e depois quando apareceu era tipo um cocózinho. Completamente. Mas, crédito à Hello Games, que é o estúdio que desenvolveu o jogo, eles não desistiram do projeto, continuaram a desenvolver o projeto durante os últimos 3 anos, e agora, há 2 semanas, lançaram um update muito importante, que foi o update Beyond, que veio trazer muito conteúdo novo, mas sobretudo, e mais importante para mim, foi um update que tornou o jogo compatível com realidade virtual.
E eu finalmente decidi comprar o jogo. Oh my god. E agora sim o jogo parece um jogo completo, mas, epá, jogar aquele jogo em realidade virtual é a melhor coisa de sempre. E tu estás farta de me ouvir falar disto durante as últimas 2 semanas, eu peço desculpa. Não, mas soa deslumbrante e uma experiência completamente única. É. Eu lembro-me que tu disseste no outro dia: Honey, I'm going to outer space. E eu tipo, uau. Não, a sério, a primeira vez que eu me meti numa nave espacial e saí do planeta foi mágico. Foi uma experiência nova mesmo. Completamente. Completamente nova. Completamente nova. Eu nunca tinha experienciado isto com um jogo, Sim. eu nunca tinha experienciado isto com realidade virtual. Eu quero bem experimentar. Tens de experimentar. É muito, muito bom. Eu agora já ultrapassei um bocadinho esse deslumbramento inicial, já estou a entrar no jogo e nas mecânicas do jogo e continua a ser bom. Continua a ser muito satisfatório. É um jogo para pessoas que gostam de survival, porque tens de estar a recolher recursos, tens de estar a fazer crafting, há um grind associado ao jogo. Eu gosto de grind. Mas se gostares desse género de coisa, o jogo é tão rico. É tão bom. A sério. Nice. E não sei como é que faço um segue disto para palhaços. Não sei se tu queres tentar. Tal palhaços no... Não. Sim! Palhaços no espaço. Coisas que podem vir... Coisas que também existem no espaço. Yes! Palhaços assassinos vindos do espaço já depois da intro. You did it! Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. Hi! E hoje, porque esta semana estreia o It, capítulo 2, Oh god. nós vamos falar de palhaços assassinos. Oh. Mas, antes de chegarmos aos palhaços assassinos, vamos perceber de onde é que vêm os palhaços. Porquê é que existem palhaços? De onde Porquê é que existem... Porquê é que há palhaços hoje? Ok. Eu não vou gostar deste episódio, vou já dizer. Ok. Eu nunca gostei muito de palhaços. Tive uma fase que tinha mesmo muito medo de palhaços. Ok. E hoje estou um bocadinho com essa sensação. I wonder why. Pois, nós acabámos de ver o primeiro It, que eu ainda não tinha visto. É verdade. Vimos literalmente há 20 minutos. Acabámos há 20 minutos. Sim, vimos a muito custo. Foi difícil. Eu não queria ver. Mas sim. Já vamos falar mais do It. É um teasinho para o que está para vir. Exatamente. Mas de onde é que vêm os palhaços? E, spoiler alert, a resposta certa não é de um carro pequenino. Ok. Pronto, ok. Não. As origens dos palhaços podem ser... tu podes traçar as origens dos palhaços até à Grécia Antiga. Onde, naquelas que foi onde as peças de teatro, naqueles anfiteatros enormes que eles tinham, já existiam personagens típicas que surgiam com muita frequência, chamadas os scleropaicetes. Okay. Ou, depois mais à frente, na cultura romana, os fossor. Que eram personagens rústicas, pouco inteligentes e que basicamente eram o idiota da aldeia. Era tipo uma espécie de bobo. Sim. O bobo da corte era uma espécie de palhaço. Sim. E nós podemos entrar um bocadinho no bobo da corte. Se bem que já é mais... O bobo da corte... Há coisas interessantíssimas acerca do bobo da corte, mas... E há uma associação entre o bobo da corte e os palhaços, mas tanto quanto eu consegui perceber, não é essa a genealogia direta dos palhaços. Ok. Se bem que sim, os bobos da corte são muito interessantes e existem... Os bobos da corte surgiram independentemente em montes de culturas pelo mundo inteiro.
Ok. Os chineses tinham bobos da corte, os aztecas tinham bobos da corte, os egípcios no ano 2500 a.C. tinham bobos da corte. Yeah. No Japão existiam bobos da corte. Chamavam-se... Não sei como é que eles se chamavam originalmente, mas eram basicamente pessoas que entretiam os lordes feudais, os daimyos. Entretiam-nos, eram conselheiros, mas depois, no fim do século XVI, se não me engano, durante um longo período de paz, esses conselheiros bobos da corte foram dispensados e foram entreter a população e acabaram nos bairros, nos bairros das prostitutas, a entreter as pessoas. Ok. E foram estes bobos da corte, que já não eram da corte, que se chamavam Taikomoshi, que iniciaram a tradição das geishas. As geishas vêm destes bobos da corte que deixaram de pertencer à corte, foram entreter as pessoas. E Taikomoshi acho que significa pessoa das artes. Porque as geishas não são necessariamente, não são de todo um elemento cómico. Não, de Não todo. têm indícios cómicos nenhuns. Não. Mas isso é giro, eu nunca tinha pensado nessa associação, mas de facto há overlap físico de um palhaço, pronto, e uma geisha. Pronto, só assim pormenorzinhos muito pequenos. Mas a cara branca, sim. Os lábios vermelhos, mas de uma maneira completamente diferente. Sim. Mas historicamente existe essa relação. É muito giro. Que estranho. Mas onde os palhaços que nós poderíamos começar a reconhecer como palhaços surgem é com a comédia dell'arte. Que era uma forma de teatro de improviso que surgiu na Itália no início do século XVI. Acho que os primeiros registros de comédia dell'arte como tal vêm de 1550. E era uma espécie de teatro de improviso baseado em cenas e personagens pré-determinadas. E essas personagens eram sempre as mesmas. E eram sempre os mesmos arquétipos de personagens. Portanto, tinhas sempre os amantes que não se conseguiam encontrar. Sim. Tinhas sempre os velhos ricos que eram os vilões. Sim. E tinhas os criados dos ricos. Sim. Os criados dos ricos. Essas personagens dos criados, que eram invariavelmente personagens mais pobres, mais rústicas, eram os zani. Sim. E é deste termo, zani, que vem a palavra inglesa zany, para uma coisa divertida, estranha e um bocado doida. Ok. Estas personagens dos zani eram sempre as mesmas. E era o Arlequim, que estava apaixonado pela Colombina, Sim. o Pierrot, Sim. e o criado pobre, que era uma espécie de vagabundo, era um idiota, era literalmente o idiota da aldeia. Sim. Com remendos. Sim, exatamente. E eram estas personagens, e todas estas personagens usavam máscaras. Sim. Máscaras, não pintura. Não pintura, máscaras. Ok. E são estas máscaras que as pessoas que pensa no Carnaval de Veneza. Sim. É esse género de máscaras. Sim. Que estas personagens no século XVI usavam. Também é assustador. Também. Porque é tudo... Isto a fazer um pequeno à parte, mas é tudo para não ver a expressão verdadeira. Sim. Pá, You're picking up on something. Sim. É exatamente isso. É isso que me assusta. Yeah. Não é a expressão que a pessoa que está a fazer de palhaço tem naquele momento. Yeah. A A comédia dell'arte torna-se brutalmente popular. Sim. Espalha-se pela Europa inteira. Alemanha, Rússia, França, Inglaterra. E o primeiro registro da palavra clown é de 1560 e clown ou clown.
e que basicamente significa camponês rústico e idiota. Portanto, mais uma vez aqui, essa relação com a pessoa pobre e de uma classe baixa. Ok. Portanto, estas representações da comédia dell'arte tornam-se muito, muito populares na Europa, particularmente na Inglaterra, onde ganham o nome de Harlequinades, ou Arlequinadas, do Arlequim. E é no ano 1801 ou 1802 Sim. que uma pessoa, uma figura histórica chamada Joseph Grimaldi, Ok. inventa o palhaço moderno. Portanto, o Joseph Grimaldi era um ator que participava nessas arlequinadas e ele era um desses zani. Ele era um desses criados pobres. Ele era um clown. Sim. Representava essa Representava personagem. isso. Mas ele transforma essa personagem. Ele pinta-lhe a cara de branco. Foi o Joseph Grimaldi que pela primeira vez inventou a maquiagem branca para o palhaço. Não foi ele que inventou o nariz vermelho, isso foi outra pessoa. Oh. Alguém tem... Não, é isto que eu acho que é tão interessante. É que estas coisas aconteceram recentemente o suficiente para estarem registadas, para poderes atribuir nomes a estas pessoas. Sim, pois, 1801, 1802 é muito recente. Foi há 200 anos. Yeah. Pouco mais. Yeah. E portanto, ele transformou a personagem e também a transformou de um mero idiota da aldeia para uma personagem mais inteligente, mais trapaceira, quase mais maliciosa. Que não era só um bumbling fool, não era só um idiota que andava para ali a tropeçar, ele estava a pregar partidas. E esta personagem que ele inventa, que depois veio a chamar-se o Palhaço Augusto, ou o Palhaço Vermelho, por oposição ao Palhaço Branco, ou o Palhaço Pierrot, Sim. que se tornou brutalmente popular. Ok. E o Joseph Grimaldi foi brutalmente popular na época. Existe a alcunha dos Joeys para os palhaços por causa do Joseph Grimaldi. Ok. Uau. Depois, obviamente que essa... e esta personagem do palhaço do Joseph Grimaldi acaba por ser a personagem mais popular das arlequinadas. Ou seja, tu tinhas um cast inteiro de personagens, mas foi esta personagem... Era o principal... Tornou-se o principal. Do grupo. Sim. Depois, no século XVIII, quando começam a surgir os circos, os palhaços são integrados nos circos para entreterem as pessoas entre os principais atos. Sim, sim. Mas os palhaços eram os mais adorados do circo, não era? Sim, foram sempre personagens, eram sempre atos muito, muito populares. Sim, sim. People really like them. A maior parte das pessoas gostava imenso dos palhaços. Não queriam era ver os palhaços, não é? E era muito, muito popular, de tal maneira que o Charlot, do Charlie Chaplin, no The Tramp, de 1914, é diretamente inspirado no palhaço. Adotou Sim. isso. Aliás, a personagem do Charlot é toda muito baseada nisso. Sim. Não é? É mais uma vez, é o pobre, vagabundo, Que está sempre a tropeçar por todo lado. tem os sapatos grandes, Sim. prega partidas, está sempre a estragar os planos aos vilões, aos gajos ricos de cima. Há aqui uma grande luta de classes sempre. Sim, sim. Era muito um herói do povo. Sim. Não é? De certa maneira. Sim, sem dúvida. Stick it to the man. Exatamente. E já estamos em 1914. Portanto, 100 anos depois do palhaço ter sido inventado. Right. A personagem continua a evoluir, continua a tornar-se mais popular, até que no início dos anos 50, na América, surge talvez um dos palhaços mais famosos de sempre, o Bozo the Clown, que era uma personagem inventada pelo Willard Scott, e o programa de televisão The Bozo the Clown Show tornou-se tão popular, que a lista de espera para as crianças irem assistir ao espetáculo era de 10 anos. Shit.
O Bozo the Clown fez publicidade à McDonald's. E a McDonald's aproveitou essa personagem e inventou o Ronald McDonald. Oh God, of course. o palhaço do McDonald's, Mickey D. Isso ainda é uma cena? Ainda é uma cena. Ele ainda aparece? Ainda aparece, sim senhor. Ok. Eu vi que o Ronald McDonald, bem como o camelo da Camel, What? a Camel, a marca de sim. cigarros. Sim. Ok, o cabelo da Camel. Sim, desculpa. Não estava... Out of nowhere, camels! Camels! Yeah. Não, o camelo da Camel e o Ronald McDonald são talvez das duas personagens que mais mal fizeram à saúde do planeta. Pois. Se bem, ultimamente, vemos mais o Ronald McDonald aparece mais vezes a jogar futebol, portanto. Talvez isso seja. Talvez isso compense alguma coisa. É fixe. Mas, portanto, é só nos anos 60 que os palhaços começam a estar associados às crianças. Só em 1960 é que os palhaços começam a ir às festas de aniversário das crianças. É assim tão recente. Sim. I mean, festas de aniversário, no geral, são algo recente. Sim, claro. Mas essa incorporação, ou melhor, essa associação de que os palhaços são entretenimento para crianças é muito, muito recente. Sim. Porque até essa altura eram entretenimento para adultos. Sim. E só por aí tu já tens uma receita para criar confusão, para criar ambiguidade. Começou para ser para adultos, se calhar com temas mais... Com mais violência. Sim. Com mais malícia, como eu estava a dizer. Não era uma coisa... apropriado para a idade. Não era inofensivo. Sim. Nunca foi inofensivo. E se passar para as crianças... Yeah. E é aqui que nós começamos a encontrar pistas de porque é que os palhaços são tão assustadores. Existe de facto, há um nome para essa fobia, é a coulrofobia. E agora, coulrofobia. Sim. Conta-me da tua experiência com palhaços. É assim, eu não sei se... Eu acho que não sofro da fobia. Não. Acho que não. Senão não conseguia ter visto o It, não é? Sim. Mas tive uma fase grande da minha vida em que tinha bastante medo. Okay. Não vou dizer pavor, mas tinha muito medo e não queria... Não estava interessada de maneira nenhuma em estar nos mesmos círculos que palhaços, you know? You know what I'm saying? Yeah. Eu acho que o que melhorou isso... Eu vou explicar porquê. A minha tia ou a minha mãe ou whatever, alguém da minha família levava-me ao circo e lá estavam os palhaços e toda a ideia do circo, eu acho que a certo ponto eu gostava do circo, mas sempre me criou ansiedade. Eu nunca sabia o que é que se estava a passar e depois lembro-me de uma vez em criança de ver os animais em jaulas, de por acaso passarmos por um caminho onde estavam animais em jaulas e disse-me disturbar um bocado. E pronto, e as cenas dos palhaços, o circo, lá está, confundia-me imenso. Eu gostava, não gostava, via coisas que gostava, mas depois não gostava. Eles depois chamavam as crianças, percebes? Eles agarravam-te com a mão e traziam-te para o meio, onde estava toda a gente a ver. E faziam-te... Pronto. Não faziam um pouco de ti, mas era on the spotlight. Estavas on the spotlight. E isso tudo... não tenho boas memórias. Eu percebo. Eu acho que o que me curou, entre aspas, disso foi o programa da TVI, o Batatune. Pois é. O Batatinha e o Companhia. Eu lembro-me disso. Eu gostava do Batatinha e o Companhia. Eles pareciam-me simpáticos. Eles sim, eu sentia que podia confiar no Batatinha. You know? No Companhia eu não sei bem o que é que se passava com a Companhia. Keep that in mind. Nós à frente não vamos falar especificamente do Batatinha, mas vamos falar de outra dupla de palhaços muito famosa. Sim. De animação. Ok.
Mas sim. Já lá vamos. O Batatinha. Mas se bem que ele tinha uma maquilhagem assim um bocadinho... Tinha, aquilo era intenso. Creepy. Um sorriso demasiado intenso, I would say. Mas, vamos voltar atrás e vamos à origem disto tudo, à procura de porque é que os palhaços são assustadores. Quando o Joseph Grimaldi, o inventor do palhaço moderno, morreu, ele era tão famoso, que ele mereceu ter o Charles Dickens a escrever a biografia dele. Oh. E a história que o Charles Dickens contou da vida dele não era a melhor. Oh. Portanto, o Joseph Grimaldi cresceu com um pai tirano que o maltratou a vida toda. Ok. O Grimaldi sofria de depressão. A mulher dele morreu durante o parto. Oh, God. O filho era um palhaço alcoólico que morreu, que bebeu até morrer com 31 anos. God damn it. O próprio Grimaldi, por causa das coisas que ele fazia em palco, magoou-se e acabou com dores crónicas o tempo todo. E morreu alcoólico e sem dinheiro nenhum em 1837. Que tragédia, não é? Exatamente. E portanto, o que o Charles Dickens fez foi pôr na cabeça das pessoas esta ideia que debaixo, atrás da maquiagem de um palhaço, há coisas escuras, há coisas escondidas. Portanto, se o Joseph Grimaldi inventou o palhaço moderno, o Charles Dickens inventou o medo dos palhaços. Isso é interessante. Não fazia ideia que isto ia meter o Charles Dickens aqui pelo meio. Mas, e pronto, e estás a ver, e isto é importante porque o Joseph Grimaldi era brutalmente popular. Toda a gente o conhecia, toda a gente falava dele e depois descobriram estas coisas e isto entrou para a cultura popular. E criou assim um bocadinho de apreensão. Ao mesmo tempo que isto estava a acontecer, em França, outro palhaço muito famoso, chamado Jean-Gaspard Deburau, que era um palhaço branco, era um palhaço Pierrot, e era igualmente popular, as pessoas reconheciam-no na rua, mesmo sem maquiagem, e ele matou uma criança no meio da rua, à bengalada, porque a criança o insultou. Portanto, What the fuck? Portanto, tens aqui outro palhaço que atrás da maquiagem matou uma criança. Se calhar ainda com a maquiagem. Não, Jesus Christ. Eu acho que ele não tinha maquiagem. Oh my god. Mas esta ideia dos... É quase uma condição. É quase uma condição. E a ideia pegou fogo. Sim. Percebes? Porque tão cedo quanto 1849... o Edgar Allan Poe escreveu uma história, aí era sobre um bobo da corte, não era um palhaço, mas como tu disseste, há uma grande sobreposição entre as duas figuras. Em 1849, o Edgar Allan Poe escreve uma história chamada Hop Frog, que é sobre um bobo da corte que mata o rei e a corte toda, pegando fogo às roupas que eles vestem. Em 1892, Leoncavallo escreve uma ópera chamada Pagliacci sobre um palhaço que é traído pela mulher e mata a mulher em palco durante uma das suas interpretações. Uou. Portanto, esta ideia de que os palhaços são... Eles pegaram nisto. Eles pegaram nesta narrativa e espalharam. Esta narrativa de que os palhaços são assustadores não é recente. Okay. É muito antiga. Vem de trás. Mas onde esta ideia se cimentou a sério foi com o John Wayne Gacy. Ora, o John Wayne Gacy era um assassino em série na América que entre 1972 e 1978 violou, torturou e matou 33 adolescentes e jovens adultos. Jesus Christ. E o John Wayne Gacy era um palhaço que ia entreter crianças nas festas de aniversário. God. E ele fez isso durante o período em que andava a matar pessoas. Ele nunca matou ninguém com a maquiagem de palhaço, mas essa associação foi suficiente para isso entrar na cabeça das pessoas e isso finalmente cimentou completamente. Sim. Estipulou o palhaço como assustador. Exatamente.
Exatamente. Yeah. Como algo para não ser confiado. Não podes confiar nos palhaços. Exatamente. What are they hiding? They're hiding behind makeup. Exatamente. E portanto, conseguimos aqui perceber um bocadinho destas raízes do palhaço assustador, Sim. do palhaço assassino. É uma coisa que nunca foi dirigida a crianças, nunca foi pensado para ser entretenimento para crianças. Eles continuam a reger-se por códigos e maneiras de ser que são muito anacrónicas. Há a cena da maquiagem, que nos põe um bocado no território do Uncanny Valley. Sim. E há muito esta ambiguidade entre uma coisa que parece inocente, mas que transmite muita ameaça ao mesmo tempo. Sim. E essa contradição é muito creepy. É porque eles muitas das vezes dá-me a sensação que eles não estão a rir. Uhum. É só mesmo um sorriso estampado em forma de maquilhagem. E isso é muito creepy. Yeah. E não sei se te lembras, e em 2016, há 3 anos, houve uma onda de avistamentos de palhaços assassinos pelo mundo inteiro. What? A sério, procurem isto na net. 2016, Clown Sightings. Começou na América, mas espalhou-se pelo planeta inteiro. Yeah. Foi mais uma daquelas ideias virais de que nós falámos no episódio, há 2 episódios, quando falámos do Legion. Uhum. Foi mais um daqueles memes que se espalhou. Yeah. Gotcha. E portanto não é surpreendente que o Stephen King tenha escrito o It pondo um palhaço front and center como demónio assassino. Yeah. Vamos falar do It. Sara, vimos o It há meia hora. Diz-me o que é que achaste. Pennywise. Eu não vi o original. Esta é a minha primeira experiência do It. Uhum. É muito creepy. Tem uma vibe muito Stranger Things. Uhum. E ET. Se calhar mais ET. Uhum. Sim. E pronto, está a pegar muito, como já dissemos num episódio anterior, está a pegar muito pela nostalgia. Uhum. Mas é quase uma anti-nostalgia. Sim. É o pior dos anos 80. Não... É tudo mau. É tudo horrível. O filme é tão desconfortável. Aquela voz do palhaço é mesmo... tipo, a sério, tirou-a da life para mim. É uma ideia super creepy. I mean, eles conseguem explorar isso muito bem. Uhum. O filme está muito bem editado, está muito bem filmado. Uhum. E o som, eu acho que o som neste filme também é muito particular. O som, a voz dele, são tudo elementos que jogam a favor do terror daquela personagem e de tudo, todo aquele mistério que está a acontecer à volta daquelas personagens. Os efeitos sonoros, sobretudo, estão muito bem usados. E nós não vimos este filme com um som fantástico, mas tenho a certeza que ver este filme no cinema deve ter sido aterrador. Yeah. Sim, eles jogam muito com esses elementos todos. Aquele momento, especialmente no início do filme, onde ele agarra a mão do miúdo. Sim. Isso para mim, lá está, isso para mim levou-me logo para aquele momento no circo dos palhaços chamarem as crianças e agarrarem pela mão. Oh, God. Percebes? Sim, eu estou todo arrepiado. Esse momento, tipo, creeped me out a lot. Estamos em Lisboa, estão 30 graus e eu estou todo arrepiado. Yeah. Jesus Christ. Mas sim, o filme é muito bom. Eu não gosto de filmes de terror, no geral. Eu estou sempre a dizer isto, mas depois tenho sempre um mas. Mas este filme está muito bem conseguido. Eu também acho. Para o que quer fazer, tem o efeito que pretende. Eu concordo. Acho que
não é só ser um bom filme de terror, é um bom filme, ponto final. Sim, for sure. A estrutura narrativa está muito, muito boa. As personagens são todas tão interessantes. Cada um daqueles miúdos São giras. estão muito bem escritos. São giras. Não, eu acho que o filme não é perfeito. Tem algumas incongruências. Ok. Mais a nível de... Algumas daquelas personagens experienciaram coisas com o palhaço ou whatever e não contavam logo aos amigos, I guess. But a meu ver, isso seria a primeira coisa que queria acontecer. Mas pronto, são pormenorzinhos. Mas sim, o filme é bom. Eu vi o original. Eu vi o original. Continua a ser creepy. É tão creepy. É ainda mais creepy. Jesus Christ, é tão creepy. Não sei se é mais creepy porque A tecnologia ajuda. a tecnologia ajuda, mas eu vi o primeiro muito mais novo. Enquanto estás a falar sobre o primeiro, eu vou procurar aqui mesmo. Procura. O primeiro Pennywise foi interpretado pelo lendário Tim Curry. Sim, mas pois é. E Pois, claro, é. era o ator perfeito para esta personagem. Mas eu lembro-me que eu não consegui chegar ao fim do filme. A sério? Quando era eu devo ter visto o filme com para aí 13 ou 14 anos e tive tanto medo do filme. Isso não é bom ver com 13 ou 14 Não, anos. não é. Lá está, eu não sei o que é que os meus pais faziam. Eu vi montes de filmes que não devia ter visto demasiado cedo. Eu também, mas isso acontece sempre. Eu acho que isso explica muita coisa, não sei. Não, mas para mim, aquela cena, spoilers para o It Chapter 1, mas aquela cena quando a miúda está na casa de banho e o sangue começa a sair do lava-mãos. Foi nessa cena que eu parei de ver o primeiro filme. Portanto é um remake cena por cena. Quase. Okay. Não é perfeito, mas eles pegam em muitas... Pronto, não é um remake cena por cena porque eles são duas adaptações do mesmo livro. Ok. São duas adaptações do mesmo livro, portanto inevitavelmente vão buscar os mesmos elementos. Mas o primeiro filme era aterrador, ou pelo menos aterrorizou-me a mim. Sim. Tu tinhas medo de palhaços? Eu Por causa disto? Não. Foste ao circo quando eras criança? Eu fui ao circo quando era criança. Sim. Não me lembro de ter medo dos palhaços. Acho que nunca tive assim um medo particular de palhaços. Mas lembro-me da minha prima, a Ana Filipa, que tu conheceste. Sim. Ela lembro-me claramente de estar no circo, tê-la pequenina ao meu lado com 6 anos e dela estar cheíssima de medo dos palhaços. Eu não consigo ver um mundo em que as crianças acham, não sei falar português, acham a ideia dos palhaços entertaining. Eu quando estava a fazer pesquisa para este episódio, encontrei um estudo. Sim. Onde, sabes aquela coisa dos palhaços dos hospitais? Sim. Eles fizeram um estudo num hospital, acho que quero dizer em Israel. Sim. Onde eles usaram os palhaços do hospital e foram estudar as reações das crianças e descobriram que numa população de 250 crianças, nenhuma gostava dos palhaços. Oh my god, que perda de tempo. Yeah. Coitadas das crianças. Yeah. Sim. Portanto, não, as crianças não gostam de palhaços. Os palhaços não são entretenimento para crianças, nunca foram. Exato. Nunca foram. Não é uma boa ideia. Não. Ponham um dinossauro. Sim, exatamente. Purple Exatamente. à frente das crianças. As crianças gostam. Acho que as crianças vão ter menos medo de um Tiranossauro Rex do que de um palhaço. Yeah. Só o facto de ser humano e um adulto já é weird. Já é weird. Sim. Eu peço desculpa. Olha. Diz. Diz lá. Não, eu ia pedir desculpa aos palhaços profissionais que nos estão a ouvir porque... Sim, peço desculpa. Existe de facto... Disclaimer. Existe de facto os palhaços profissionais que existem, que são excelentes artistas, são excelentes profissionais,
que têm treino para lidar com crianças, eles sofrem com estas coisas. Imagino. É uma indústria que perde a popularidade cada vez que sai um filme do It. Pois. Mas desculpa, o que é que ias dizer? Não, é verdade. Agora estou-me a sentir mal. Estamos shitting. We're shitting on clowns. Shitting on the clowns. Oh my god. Espera, o que é que eu ia dizer? O que é que ias dizer? Há um programa no Reino Unido que é o Mr. Tumble. Mr. Tumble veste-se de qualquer coisa, veste-se de velhota, veste-se de palhaço, veste-se de, I don't know, beekeeper. Eu não sei, ele veste-se de tudo e mais alguma coisa, de todas as profissões ou whatever. E a que eu me lembro mais é do palhaço. Mas as crianças gostam daquilo, mas eu lembro-me de muitos pais e mães dessas crianças estarem a dizer: ele é muito estranho, é creepy, não sei se gosto das minhas crianças a verem isto. O Mr. Tumble é muito creepy. Eu quando o vejo, he's too into it. He's too into it. It's not to be trusted. Yeah. Coitado do Mr. Tumble, pronto, coitado. Mas eu acho que não é por acidente que talvez um dos melhores vilões de sempre é um palhaço. E estou a falar do Joker. Sim. O Joker... Eu não quero falar demasiado do Joker, porque... Não podemos, porque vamos fazer um episódio em breve sobre o Joker. Daqui a um mês vamos fazer um episódio só sobre o Joker, mas quero pegar especificamente naquela ideia muito... que está muito clara no Joker do Heath Ledger, no Dark Knight Returns, que é de que tu nunca sabes a origem do Joker. E agora vamos saber, finalmente. Talvez... Vamos ver uma perspectiva. Vamos ver uma perspectiva disso. Mas uma das coisas mais centrais ao Joker é que tu não sabes a origem dele. E mesmo na banda desenhada, eles nunca deram uma versão definitiva. Tens o The Killing Joke, do Alan Moore, que apresenta uma história para a origem do Joker, mas não há garantias de que essa é a história verdadeira da origem do Joker. Ok. E eu acho que isto remete muito para aquela ideia de que nós estávamos a dizer antes, de que tu não sabes o que é que está atrás da maquiagem, tu não sabes o que é verdadeiro num palhaço. Sim. E acho que isso contribui muito para a mística do Joker. Sim. Não sabes de onde é que ele veio, não sabes bem quais são as intenções dele, sabes que não são boas, mas não sabes porque que ele está a fazer o que está a fazer. Half the time. Ele gosta de caos. Yeah. Why? E no entanto ele é um palhaço. Sim. Assassino. He's the killer. He's the Clown King of Crime. É o título dele na banda desenhada. É tão bom. O Joker é uma personagem tão boa. Sim. Mas nós vamos falar dele. Vamos ter um episódio inteiro dedicado ao Joker daqui a um mês. Não percam. Vai ser muito giro. Mas vamos falar de outros palhaços. Outros palhaços assassinos. Lembras-te de algum? Assim de repente? Off the top of your head? American Horror Story. Sim. No Freak Show. Esse é uma representação de palhaço muito... de palhaço assassino, especificamente. Muito diferente. Ok. Fisicamente. Explica-me. Os dentes todos a aparecerem. Sim, pois é. Que é uma ideia um bocado Joker-esque, mas é um aspecto físico muito particular. Ele é um arlequim? Sim. Ou é um Pierrot? É um Pierrot. Ele é um Pierrot. Não sei o suficiente de palhaços para Eu acho que dizer... ele é um Pierrot. Let's go with that.
pelo menos das vestimentas que me sim, lembro sim, dele. sim. Ele Ele tinha aquele chapéu meio triangular. e tinha assim um fato branco com os pompons. Pois é, tenho ideia. tens razão, tens razão. E sim. Já não me lembro bem como é que ele fica assim com os dentes todos. Quer dizer, vagamente. É horrível. Spoilers para American Horror Story Freak Show. O que acontece, se eu não me engano, é que a mãe dele morre. Ele tenta suicidar-se com um tiro de caçadeira E fica fica sem a mandíbula inferior. Fica sem o maxilar inferior. Certo. E é por isso que usa aquela máscara. Yeah. E anda a matar pessoas. Pois é isso. Mas ele acaba por ser uma personagem tão trágica. Pois é, ficas com pena dele. Ficas com pena daquele horror. Mas ele é tão assustador. Novamente, a voz. A voz nos palhaços é super importante. É isso que os torna muito assustadores. Dá-lhe uma nova layer de creepy. Dá-lhe uma... Eu acho que contribui muito para o aspecto da insanidade, do caos, da imprevisibilidade. O riso. Sim. O riso é importante. Sim. O riso insano. Oh God. Yeah. Ai, estes episódios estão creeping me out. Há outros exemplos clássicos, por exemplo no Poltergeist de 1982, um filme de terror acho que é produzido pelo Spielberg. No fim do filme, um brinquedo de palhaço que está no quarto do miúdo começa a tentar arrastar o miúdo para debaixo da cama, e esse foi outro filme que me arrepiou. Foi outro filme que eu vi demasiado cedo. Oh meu Deus. Como é que não tiveste fobia? Sim, eu tenho outras. Não tenho palhaços especificamente, mas há outras coisas que eu não gosto mesmo nada. Oh God. Há o clássico, o Killer Clowns from Outer Space, onde aqui eles não são palhaços, são alienígenas. Vestidos de palhaço. Não, eles não estão vestidos de palhaços. Os sorrisos e a cara e o nariz vermelho faz parte da anatomia deles. Oh my God, what? Sim, eles parecem-se com palhaços por acidente. I need an image. É muito assustador, é muito creepy. Clowns from Outer Space. Deixa lá ver. Oh my God. Não! Não, é mesmo isto. É isto. What? Tipo, isto são aliens? Sim, são aliens. Sério, quem é que acha que isto é normal? Fazer um filme sobre isto? Oh my God. Os Chiodo Brothers, que realizaram o filme. Ok. Thank you, Chiodo Brothers. No Zombieland de 2009, Sim. a personagem do... como é que ele se chama? A personagem principal do Zombieland. A personagem principal. Lá vamos nós à IMDb. Eu lembro-me de 4 personagens principais. Eu já não me lembro muito bem do filme, mas eu sei que há um palhaço zombie. Há um palhaço zombie no fim. A personagem do... Bill Murray? Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, sim. Tem medo de palhaços. Pois é, ele tem medo de muitas coisas. Ele tem medo de tudo. Ele é hipocondríaco, não sai de casa, mas depois é forçado a sair de casa por causa do apocalipse zombie. É por isso que o filme é tão giro. Já que estamos a anunciar programas do futuro, quando sair o Zombieland 2 daqui a 1 mês e meio, 2 meses, também vamos fazer um episódio especial só sobre zombies. Yes. But that's for later. O clímax deste filme, a viagem do herói do Jesse Eisenberg nesse filme, culmina com ele a matar um palhaço zombie. Yeah. É tipo o arc perfeito do herói. Para essa personagem específica. I'm gonna kill a clown, a zombie clown. Não, ele diz mesmo, did it have to be a clown? Tão bom. É tão bom. Esse filme é tão giro. Filme é tão giro. Mais exemplos. Perdi aqui a minha lista.
Esta eu acho que tu não te vais lembrar, ou não sei se viste sequer. Tu viste o filme do Spawn? Ou conheces a personagem do Spawn? Nope. É uma personagem de banda desenhada inventada pelo Todd McFarlane no início dos anos 90, quando ele decidiu: vou cagar para a Marvel, vou fazer o meu próprio estúdio de banda desenhada, e inventou o Spawn. E no Spawn, na banda desenhada, existe uma personagem, um super vilão chamado Violator, que tem cara de palhaço. Oh, God. E é um palhaço muito desagradável, muito ordinário. E é interpretado... Epá, é uma interpretação tão fantástica do John Leguizamo. Oh my God. É tão estranho, a sério. Deixa-me encontrar aqui rapidamente só para te mostrar. Porque é mesmo... a fobia, é a colrofobia Oh God. elevada a um expoente máximo. Oh não. Oh não. É horrível. Abre lá maior. Sabes que isto faz-me lembrar... Oh God. Ele tem uma cara azul, tem uma maquiagem muito Não. específica. Sabe o que é que parece? Do game. Parece o homem... que é o Shadow King, no Legion. Ah, pois é! Parece bué. Aquela figura... Aquela figura com papeira. Coxingoide. Oh God. Há outros filmes, há montes de filmes com palhaços assassinos. O Só. Que nem sequer é... Eu nunca me lembro da personagem do Só como sendo um palhaço, mas sim, obviamente é. É um palhaço que anda ali de bicicleta. Yeah. Let's play a game! Yeah. Um triciclo. Num triciclo, sim. Num triciclo. Epá, os palhaços são messed up. É por isso que eu não sei nada sobre isto. Eu estou tipo... Yeah. Eu não vou à procura de coisas sobre palhaços, sabes? Em 2014 saiu um filme que eu quando fui ler a descrição, eu quero ver este filme. Ok. É produzido pelo Eli Roth. O filme chama-se Clown. E é a história de um homem que, quando o palhaço que eles contratam para vir entreter a festa de aniversário do filho deles, quando esse palhaço falta, o homem encontra um fato de palhaço, ele veste o fato de palhaço, mas depois descobre que o fato é a pele de um demónio Não. que o começa a possuir. What? É muito estranho. Isso é muito estranho. É muito estranho. Eu vi o trailer, é tão bizarro. God. O filme chama-se mesmo só Clown. É um statement. É. Just clown. É verdade. Lembras? Eu vi o que estava aí escrito. Sim. Também bué da freaking me out. Sempre freak me out. Nós falámos do Pee Wee Herman quando fizemos o episódio especial do Tim Burton. Yeah. Lembras? E nenhum de nós percebeu que raio é que é o Pee Wee Herman. Eu continuo sem perceber o que é o Pee Wee Herman, mas o Pee Wee Herman tem umas sequências de palhaços muito assustadoras. É bué da estranho o Pee Wee Herman. Eu acho que acho que vi qualquer coisa do Pee Wee Herman quando era criança e apaguei. Tipo, o meu cérebro disse não, aqui não entra. E depois, na universidade, uns anos depois, alguém falou-me do Pee Wee Herman e mostrou-me. Eu não sabia o que era. E depois vi, and all of that came back. E eu tipo, não, obrigada. Não, mas o Tim Burton tem uma coisa com palhaços. Aliás, foi todo o tema do episódio do Tim Burton. Sim. Como ele tem uma relação difícil com palhaços e com circos. Sim, é os circos principalmente, mas sim, com circos há palhaços. E é notável que o Tim Burton consegue realizar 2 filmes do Batman. Só um deles é que tem o Joker, mas o filme que não tem o Joker é o que tem mais palhaços. Que é o segundo filme do Batman, o Batman Returns, 1991 ou 92, se não me engano, com o Danny DeVito a fazer de pinguim. Sim. E o pinguim, nesse filme, tem uma trupe de circo de palhaços assassinos que andam a destruir Gotham. É muito estranho. Sim. É muito estranho.
Mas pronto, o Tim Burton não gosta de Batman, assumidamente. Portanto, ele fez o que quis, ele fez o que quis nesse filme. Mas os palhaços são ubíquos, aparecem em todo lado. Existem palhaços assassinos no Star Trek. Sim. Há um episódio de Star Trek. Onde é que eu tinha aqui isso guardado? Dos originais? Não é dos originais. É. Ai, agora perdi. Onde é que eu tinha? Eu tenho aqui essa nota. Não há um episódio. É do Star Trek Voyager. No episódio da Thaw, há um palhaço que é criado em realidade virtual, mas depois torna-se consciente e começa a assustar as pessoas até elas morrerem. Porquê? Porquê fazer isso? É criado em realidade virtual. Porque... Estúpidos! Porquê? É claro que isso vai acontecer. É claro que vai correr mal. Why? No Fresh Prince of Bel-Air, com o Will Smith, há um episódio em que a personagem do Will Smith, o Carlton e o tio Phil, são feitos reféns por um palhaço mentalmente instável chamado Chuckles. Oh meu Deus. Ele obriga-os a irem para o tribunal e ameaça arrebentar uma bomba. Oh my God. It's just weird. Chuckles. O Seinfeld também tem um palhaço esquizofrénico que está relacionado com aquela ópera do Pagliacci que nós falámos. Até no Sex and the City, a Carrie Bradshaw diz que tem medo de palhaços. Sim, eu tenho uma vaga ideia disso. O John Oliver, no Last Week Tonight, está sempre a dizer que os palhaços são evil. Sim. Sim. E este é um dos meus preferidos. No How I Met Your Mother, lembras-te que o pai da Lily está sempre a inventar jogos de tabuleiro muito inapropriados. Sim. E há um dos jogos que ele inventa que é There's a clown demon under the bed. Oh God. Portanto sim, palhaços. Sim, e... não consigo. Não. Yeah. Portanto, Estou pronta para acabar. agora que demos pesadelos à Sara, Yeah. deixem-nos nos comentários se vocês acham que os palhaços também estão... Digam-nos se têm corrofobia e se têm... O que é que vocês fizeram ao ouvir este episódio? Tomem melhor conta de vocês mesmos. Yeah. Não façam isso a vocês mesmos. Mas digam-nos o que é que vocês acham de palhaços. Digam-nos que exemplos de palhaços é que nós nos esquecemos. Que exemplos em filmes? Exatamente, ou séries. Nós não falámos nada de animação. Existe imensa coisa em animação. Existe imensa coisa em videojogos. Não tínhamos tempo para isso tudo hoje. Mas não se esqueçam de nos seguir no Instagram. Eu fui o Gui. Estive aqui com a Sara. Adeus, pessoas! Fiquem bem e até à próxima. Tchau!